Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, estou passando aqui, nós vamos estar estudando hoje o conteúdo Sistema Digestório, que está no livro didático de vocês, que se inicia aí na página 33. No conteúdo passado, estudamos sobre alimentação e aqui é uma continuidade, explicando o que acontece no nosso organismo com essa alimentação que a gente ingere, no sistema digestório. Que o sistema digestório nada mais é que o processamento dos alimentos, a ingestão, a digestão, a absorção e eliminação. Então, o sistema digestório se resume nessas coisas, Aí vamos dar continuidade aqui, a visão geral da atuação do sistema digestório. O sistema digestório, ele passa por 3 etapas, A primeira etapa é a ingestão dos alimentos, que é o que a gente come, que passa pela boca. Na boca a gente mastiga os alimentos com os dentes, que são umificados pela saliva. Depois vem a digestão, Digestão que ocorre principalmente no estômago e no início do intestino. Nessa digestão é onde os alimentos são triturados e são formadas substâncias que nosso sistema digestório é capaz de absorver, A gente come, se transforma em pedacinhos pequenos e o nosso sistema digestório vai quebrando em partículas bem pequenininhas e vai absorvendo. Aí vem a terceira etapa, que é a absorção, A absorção dos nutrientes, que ocorre principalmente no intestino. Nessa fase, os nutrientes passam para o sangue e no sangue, pelo sistema circulatório, vai transferindo, as energias absorvidas pelos nutrientes em todo o organismo, nas partes que precisam. E por fim vem a eliminação, que nessa fase as coisas que não foram digeridas e nem absorvidas, essas coisas que não foram absorvidas e nem ingeridas pelo nosso organismo, elas formam um bolo, que aí saem pelo reto ao a gente evacuar. Aqui tem direitinho na figura, vocês entendem, os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Tem os que fazem parte e os que são apenas anexos, Começa aí pela boca, que foi o que eu falei, que é onde a gente mastiga, que começa a digestão. Aí vem embaixo aí a faringe, o esôfago, o estômago. Aí vocês podem ver direitinho aí, o duodeno, que é uma parte baixa aqui do intestino, o intestino delgado, que são esses montes de, tipo umas tripinhas por dentro, o intestino delgado, e o intestino grosso, são essas mais grossas por fora, e o reto, que é onde é eliminado, pelo ânus, as substâncias, os alimentos. A ingestão. Ingestão é o que eu falei, ingestão é o que a gente ingere, o que a gente come. Ao a gente ingerir um alimento, consiste em levar à boca, que foi o que eu falei. E aí, tem a língua, que a gente é possível sentir o gosto, dos alimentos para se tornar mais agradável a ingestão dos alimentos. Nós temos ao a gente triturar os alimentos, ao a gente mastigar o alimento, que são triturados pelos dentes e misturados com a saliva, aí forma um líquido. Esse líquido que forma, produzido pelas glândulas salivares, é o alimento triturado e misturado com a saliva, Por isso que a gente põe um pedaço na boca de alguma coisa e a gente consegue mastigar, a saliva umedece, produz esse líquido, nas enzimas produz esse líquido, que é possível a gente engolir, o alimento. Aí, essa comida engolida, a gente no nosso sistema digestório, a gente tem, é tudo muito bem perfeitinho, não desce para o pulmão, porque a maior parte do tempo a entrada da laringe, permanece aberta, Tem a laringe e a faringe, então a entrada da laringe permanece aberta, tornando possível a condução do ar para o pulmão. Então, é pela laringe
né, que entra o ar pelo pulmão, que ela fica aberta. Mas no momento em que engolimos a comida, aí tem um movimento, né, o nosso corpo faz um movimento, os músculos, que faz baixar o epiglote, né? Aí baixa o epiglote, uma estrutura de cartilagem coberta de membrana, que fica acima da laringe. Quando o epiglote abaixa, ele fecha a entrada da laringe, né? A laringe fecha. Quando o epiglote sobe, a laringe desce, impedindo, aí o pulmão fecha, aí assim o alimento entra, né? E não vai para o pulmão. Aí passa da faringe para o esôfago e o epiglote volta a se levar abrindo a entrada da laringe para a passagem de ar, né? Então é um processo aí muito bem feito, né? O nosso organismo aí, ele é muito bem feito, que cada coisa acontece, né, de acordo com os estímulos do nosso próprio corpo. A digestão. Por que a etapa de digestão é necessária, né? Porque a gente precisa passar por essa etapa da digestão, né? Porque como assim a gente vai comer os alimentos, vai descer de qualquer jeito? Não. Tem a etapa todinha da digestão. Existem muitas evidências científicas que indicam que substâncias são formadas por partículas muito pequenas. Essas partículas, né, que são estudadas pelas químicas. A absorção dos nutrientes requer suas partículas atravessem a membrana plasmática, né? Quando vocês estudaram sobre as células, vocês podem ver que no núcleo, dentro do núcleo da nossa célula, existe a membrana plasmática, que revertem a parede do intestino. Então, essa membrana plasmática se veste, né, na parede do nosso intestino. Essa travessia não é realizada por poros, mas por mecanismo complexo, que vamos estudar, né, mais complexos, através da membrana. As partículas formadoras de nutrientes, como a glicose, os sais minerais, as vitaminas, são transportadas através da membrana, né, através da membrana, que é transportados os nutrientes necessários para o nosso corpo. E já as partículas de proteína, lipídios e amido de açúcar não são. Essas precisam ser quebradas em partículas menores, que possam ser transportadas através da membrana. Essa quebra é chamada de digestão. Então, essa quebrada dos alimentos, tudo isso aqui é chamado a digestão, né? Qual é o conceito da digestão? A digestão é o processo no qual as partículas dos nutrientes são quebradas em partículas menores que podem ser transportadas através da membrana plasmática das células, que reverte o intestino, ou, em outras palavras, é a transformação dos nutrientes em substâncias absorvidas pelo nosso corpo, né? Como a gente estudou no conteúdo anterior, o nosso corpo, né, ele faz essas quebras desses alimentos e transfere, né, as vitaminas, os nutrientes para cada órgão necessário, né, através da circulação, através do sangue. Enzimas digestores, né, essas enzimas, elas são substâncias, né, responsáveis para estar fazendo essa digestão. Como eu falei lá na saliva, né, existe substâncias chamadas enzimas que fazem com que umedece os alimentos para estar descendo e fazendo essa digestão. Então, existem vários tipos de enzimas digestores, né, que são responsáveis para estar ajudando nessa absorção dos alimentos, nesse trituramento dos alimentos. As enzimas na saliva e o suco digestório, né, após a ingestão do bolo alimentar, é aquele bolo que eu falei para vocês, né, que vai misturando os alimentos e vai captando ali as coisas que usam e as coisas que não usam. E aí o organismo vai absorvendo os necessários, os que não são necessários vão ficando nesse bolo. Então, esse bolo, ele é empurrado, né? Ele é empurrado para o nosso intestino pelo um movimento chamado movimento peristáticos, que ali é na figura ao lado, depois vocês olham direitinho.
A digestão do amido, né, começa na boca, sobre a ação da enzima que eu falei lá atrás. A digestão das proteínas começa no estômago, né? As proteínas, foi o que eu falei para vocês no assunto anterior, começa no estômago, né? Sobre a ação da enzima existente no seu suco gástrico, né? O nosso intestino, ele tem uma parede que já produz esse suco gástrico, né? Que aí, esse suco gástrico começa, como eu falei, no estômago. Sobre a ação da enzima desse suco gástrico. Líquido liberado pelas células que revertem a parede do estômago. Momentos rítmicos de contração da parede do estômago. Misturam bem o bolo alimentar, né? Esse suco gástrico mistura bem com o bolo alimentar. Após a cerca de 2 horas, o bolo alimentar está com a consistência de uma sopa grossa, né? Lá dentro, nesse percurso, fica tipo uma sopa bem grossa. Aí os músculos da saída do estômago se relaxam, né? Os músculos relaxam, abre a passagem do intestino. O estômago se contrai, né? E empurra o bolo alimentar para o intestino delgado. Lá atrás tem aquela figura, vocês podem ver lá onde fica, né? Cada parte direitinho para vocês aprenderem. E nos 25 centímetros iniciais do intestino delgado, trecho lá que tem lá no duodeno, né, que é a pontinha final assim, que se completa a digestão dos nutrientes. A atuação da bile, né? O que é a bile? A atuação da bile, a digestão dos lipídios, gente, os lipídios, como a gente estudou lá atrás, são os óleos, né? Então, quando você faz um experimento que você coloca um óleo dentro da água, o óleo separa, ele não absorve. Então, dentro do nosso organismo é da mesma maneira. Quando a gente ingere uma gordura, ela não mistura na água do nosso organismo. Então, o que acontece? É aí que entra, né, a bile. Para melhorar a digestão nessa dificuldade, dessa indigestão dos lipídios, não se misturar com água, a bile, ela é um líquido que atua como se fosse um detergente. Essa bile é um líquido que atua como se fosse um detergente natural. Aí ela fragmenta, ou seja, ela deixa em pedacinhos os lipídios, as gorduras que ingerimos, em minúsculas gotas, que emulsificam. O que emulsificam? Né? Dispersam, misturam na água. Aí facilita a ação das enzimas que digerem lipídios. Então, a bile, esse líquido que é a bile, é produzida pelo fígado e fica armazenada na vesícula bilar, né? Na vesícula bilar, que é esse negocinho pequenininho aqui, ó, que vocês podem ver aqui no livro, aqui que é a vesícula. Então, esse líquido, ele é armazenado aqui nessa bile. Até o momento do uso, quando é lançado pela vesícula no duodeno. O duodeno é essa partinha aqui, ó, tem o estômago, aí vem aqui o duodeno, já é no final aqui, né, do estômago. A função do fígado nessa digestão aqui, a função do fígado na digestão é produzir essa bile, né, o líquido, que não contém enzimas digestórias. Pâncreas, duodeno, liberam enzimas, né, gente? Então, aí, qual é a função do pâncreas, né, na digestão? O pâncreas é a parede do duodeno, olha o duodeno aqui que eu mostrei para vocês agora, a parede do duodeno, libera o líquido que contém enzima digestória. Atuando em conjunto, as enzimas desses líquidos completam a transformação das partículas, né? Pegam aí as partículas do amido, da açúcar, da cana-de-açúcar, proteínas, lipídios em partículas menores, né? O pâncreas, ele pega as enzimas e pega essas substâncias e quebra em partículas pequenas. O nome dessas novas substâncias, constituída por partículas menores, né? Vocês podem ver aqui nesse esquema, nós temos aí como que é o processo, ó, que vai quebrando em pedacinhos, né? Óbvio que não é possível ver a olho nu, aqui só através do microscópio que a gente consegue ver essa divisão aí das partículas, né? Aí vem a digestão e vai quebrando, né? Aminoácidos, carboidratos menores complexos, glicerol, ácidos gástricos, né? E tem a absorção. Por fim, né? Vem
a absorção dos alimentos, aí depois vem a formação das fezes. A absorção dos alimentos ocorre principalmente no intestino, né? Essa absorção e que absorvem bem acontece no intestino. O organismo realiza essa absorção de minerais, vitaminas e produto da digestão, do amido, do açúcar de cana, das proteínas e dos lipídios. Aí a parede interna do intestino, né, lá dentro do nosso intestino, tem uma mucosa, né, uma coisa bem melecada assim, mucosa, é repleta de rugas chamadas vilosidades. Uma ampliação delas ao microscópio revela que são formadas por células cuja superfície tem inúmeras pequenas estruturas, denominada microvilosidade. Por causa dessa estrutura de toda enrugada, o intestino delgado, que ó, essa estrutura aqui bem enrugada aqui, ó, que é o intestino delgado. Enrugado, intestino delgado, tem uma grande área. Aqui fala, né, que se fosse possível, né, desenrolar esse enrugamento, a superfície do intestino delgado humano, sua área seria de aproximadamente 600 metros quadrados. Então, para vocês verem como é grande, né, essas veinhas bem enroladas aqui são aí 600 metros quadrados, né? As paredes do intestino são ricas em vasos sanguíneos, né? Essas paredes do intestino são ricas em vasos sanguíneos. Através desses pequenos vasos que os nutrientes absorvidos pela célula da parede do intestino passam para o sangue e, uma vez no sistema circulatório, são distribuídos para as diversas partes do organismo nos quais são necessários, né? Então, é aqui no intestino, né? No intestino delgado, que é muito rico em glóbulos, né? Em sangue, que acontece a circulação, né? Que são transferidos aí para todo o organismo os minerais, os nutrientes necessários. Aí, por fim, vem a formação das fezes, né? Durante o trajeto que eu falei para vocês do bolo alimentar, pelo intestino delgado, os nutrientes, a parte da água, né? Essa parte da água que existe nos alimentos são absorvidas, né? Eles absorvem a água dos alimentos. E após percorrer todo o intestino delgado, o bolo alimentar entra no intestino grosso, que ó, o intestino delgado é esse mais dentro, e esse mais fora aqui é o intestino grosso. Percorre por intestino delgado, o bolo alimentar entra no intestino grosso, sempre empurrado por movimentos peristálticos. No percurso pelo intestino grosso, boa parte da água que ainda restou do bolo alimentar é absorvida pelas paredes do órgão, com muito menos água, né? Aí lá em cima a água já foi ingerida, aí vai diminuindo a água, né? Aí os resíduos do bolo alimentar se transformam em bolo fecal, que são as fezes, né? Que são as coisas que não usou lá, que vem pelas fezes. Aí nas fezes há um pouco de água, materiais que não foram digeridos ou absorvidos pelo organismo. Por isso é muito importante, né, a gente estar ingerindo muita água, o nosso corpo ele absorve muita água. É muito importante a gente também estar se alimentando por fibras, né? Os alimentos que encontram as fibras nas verduras e frutas em geral, porque ao entrar as fibras, aí entra muito rápido, não dá tempo do organismo ingerir a água toda, aí as fezes não saem tão ressecadas e a pessoa não sofre, né? Para poder evacuar e finalizar aí o processo de digestão.